Eu cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Irmãos, eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro de Jonas. Vamos ler a partir do capítulo 1, versículo 1. Jonas está lá entre os profetas menores. Jonas, capítulo 1, a partir do versículo 1. Amém? Todo mundo achou Jonas aí? Se tiver alguma Bíblia faltando Jonas, vamos ler o que a palavra de Deus nos fala. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. Vai agora à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor na direção de Tarsis. Descendo para Jope, achou o navio que ia para Tarsis, pagou a passagem e embarcou nele para ir para Tarsis, fugindo da presença do Senhor. Mas o Senhor enviou um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade violenta, de modo que o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros tiveram tanto medo que cada um clamou ao seu Deus e atiraram a carga do navio no mar para deixá-lo mais leve. Mas Jonas havia descido ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse-lhe: Que fazes tu dormindo? Levanta-te, chama ao teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós, para que não morramos. E cada um dizia ao seu companheiro: Vinde e lancemos sortes, para sabermos quem é o culpado por esta tragédia que nos sobreveio. Então lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora, por culpa de quem nos sobreveio esta tragédia. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? De que povo tu és? Ele lhes respondeu: Eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens ficaram com muito medo e disseram: Que é isto que fizestes? Os homens sabiam que ele fugia da presença do Senhor, pois lhe havia contado. Ainda lhe perguntaram: Que te faremos para que o mar se acalme? Pois o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Ele respondeu: Pegai-me e lançai-me ao mar, e ele se aquietará, pois sei que esta grande tempestade vos sobreveio por minha causa. Entretanto, os homens se esforçavam com os remos para voltar à terra, mas não conseguiam, porque o mar ficava cada vez mais violento. Por isso, clamaram ao Senhor e disseram: Nós te rogamos, ó Senhor, que não morramos por causa da vida desse homem, que não culpes pelo teu sangue inocente, porque tu fizeste o que te agrada, ó Senhor. Então pegaram Jonas e o lançaram ao mar, e o mar cessou a sua fúria. Os homens temeram o Senhor com grande temor, então ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Então o Senhor preparou um grande peixe que engolisse Jonas, e ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre daquele peixe. E do ventre do peixe orou Jonas ao Senhor seu Deus e disse: Clamei ao Senhor na minha angústia, e ele me respondeu. Do ventre do Sheol gritei, e tu ouviste a minha voz. Meus irmãos, o livro começa dizendo que Jonas é filho de Amitai. Geralmente, quando ele fala isso, é porque Jonas já era de uma família de profetas. Então, ele já tinha o conhecimento de Deus, mas ele se recusou a atender a ordenança de Deus. E quando nós nos afastamos de Deus, o que nós vemos acontecer com Jonas? Ele começa a sua descida. Jonas, ele tentou fugir de Deus para o mais longe possível. Quando ele diz que quer ir para Tarsis, literalmente naquela época, era o outro lado do mundo. Ficava em torno de 4.000 quilômetros, e essa viagem levaria 1 ano no navio. Então ele realmente queria fugir, e daí ele inicia a sua descida vertiginosamente.
não só material como espiritualmente. Ele desce para Jope, depois de estar em Jope, ele desce até o navio, estando no navio, ele desce até o porão, e depois ele desce às profundezas do mar dentro de um peixe. Irmãos, se você tiver que descer, não desça como Jonas às profundezas, desça a casa do oleiro como fez Jeremias, para que Deus possa fazer de você um vaso novo, cheio do azeite, transbordante, para a glória do Senhor. Não seja um Jonas, seja um Jeremias, porque Jeremias também, quando foi chamado, teve medo, e ele disse ao Senhor: sou uma criança, mas Deus lhe disse: eu colocarei as minhas palavras na tua boca. E avisou: eles lutarão contra você, mas não te vencerão, porque eu sou contigo para te livrar. Mas Jonas preferiu fugir da presença de Deus. Irmãos, nós sabemos que não adianta a distância, Deus vai estar lá, não tem como fugir da presença dele. Mas o que eu vejo aqui nessa palavra de Deus sobre Jonas, que o milagre foi maior ainda do que aqueles 120 mil de Nínive, porque se você prestar atenção, os marinheiros que não criam em Deus, eles oferecem sacrifício ao nosso Deus e fazem votos. Então os marinheiros também passam a crer no nosso Deus. A tragédia de Jonas se tornou um milagre maior ainda, meus irmãos. Deus consegue realmente trazer à existência aquilo que não existe. Deus é todo poderoso, sabe todas as coisas, meus irmãos. E Jonas, ele poderia o quê? Quando ele estava lá no mar, com aquela agitação toda, ele já poderia ter orado, mas ele só se lembrou de orar depois que ele estava no ventre do peixe, como ele mesmo diz, que ele sentiu nas profundezas do inferno. Eu fico imaginando Jonas dentro do ventre do peixe, aquela escuridão quente, úmido. O peixe, pelo que eu sei, não tem janela, meus irmãos, então não dava para ele ter nem noção de onde ele estava. Ele realmente achou que estava no inferno. Aí o que acontece? Aí ele vai se lembrar de orar a Deus. Irmãos, não vamos deixar que a situação chegue nesse ponto para clamarmos a Deus. Como diz em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Então Deus já te dá a receita. Clame a Ele e Ele vai te ouvir. Não deixe que a situação esteja praticamente perdida. Mas Jonas deixou chegar no mais profundo, Senhor. Mas quando ele clamou, mesmo lá no fundo, Deus ouviu e deu uma nova chance para Jonas. Deus repetiu a mesma coisa que ele tinha falado no começo. Eu quero que vá até a cidade de Nínive e pregue a eles que dentro de 40 dias eu os destruirei. Jonas daí, com medo, ele obedece. Mas ele não aceitou aquilo que Deus colocou para ele. Ele foi por puro tremor e temor, e não por aceitar a vontade de Deus. Quando Jonas entra em Nínive, ele não prega uma pregação de arrependimento, que é o que Deus queria. Ele simplesmente fala que aquela cidade seria destruída dentro de 40 dias, porque era o desejo do coração dele. Meus irmãos, quando Deus nos dá uma obra para ser feita, temos que entender que a vontade dele é soberana, e que nós temos que fazer de todo o coração, não fazer só porque Deus mandou, por medo e não porque aceitamos a vontade do Senhor. Nós estamos aqui para ser servos, e como servos temos que ser obedientes, e não devemos questionar, porque Deus sabe todas as coisas. Jonas passa por Nínive. A cidade de Nínive tinha mais de 120 mil habitantes, para a época era uma cidade gigantesca. Ele precisaria de 3 dias para percorrer aquela cidade. Então, em média, digamos que ele converteu 40 mil pessoas por dia, porque se ele demorou 3 dias, tinha 120 mil, 40 mil. Na Bíblia inteira não existe uma história de tamanha conversão, como essa de Nínive, 120 mil, mais os marinheiros. A outra que nós temos conhecimento é o Pentecostes, que houve 3 mil conversões, e já foi uma coisa absurda. Agora imagina uma cidade inteira e outra. A cidade de Nínive, ela veio a ser depois a capital da Síria. Os assírios eram os piores inimigos do povo de Deus. Eles eram muito bons em guerrear, o povo de Deus não tinha essa habilidade.
e eles viviam atacando. Jonas é do reino do norte, que foi depois até tomado pelos ninivitas. Então ele tinha no seu coração realmente o desejo de que aquele povo não se salvasse e que fosse destruído. Mas Deus tinha um propósito para aquilo. Deus mandou que ele fizesse e ele não deveria ter contrariado a vontade de Deus. Porque Deus vê o amanhã. Nós só enxergamos, meus irmãos, o que está na nossa frente. Mas Deus vê muito além. Eu não consigo ver além de quem está aqui. Deus está vendo até o outro lado do mundo. E, às vezes, nós não entendemos o chamado de Deus. E eu quero dizer para os irmãos, Deus tem um chamado para cada um que está aqui. Não existe uma pessoa que tenha aceitado Jesus que não tenha o chamado de Deus. Todos têm. Uns para cantar e louvar, outros para levar a palavra, outros para orar, mas você não está aqui à toa, meu irmão. Deus tem um chamado para a sua vida. Basta que você faça, não como Jonas, agora vamos fazer como Isaías. Isaías disse, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Esta é a palavra que Deus quer ouvir de nós, que digamos, eis-me aqui, Senhor, faz de mim um vaso novo, e eu estou aqui para fazer a tua obra. Não devemos questionar, irmãos, o que Deus quer para a nossa vida. Ele sempre vai querer o melhor. Muitas vezes nós passamos realmente no deserto, isso é normal. Deus não disse que a vida de quem aceita Jesus seria fácil. Jesus disse, nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E eu me lembro até da última pregação dos jovens que o Marcelo pregou, e ele mesmo chegou a dizer, às vezes você está naquele desespero, você está numa situação que você fala, Senhor, não aguento mais. E Deus olha para você e fala, eu não dou provação que não seja humana. Então você tem que abaixar a cabeça e falar, sim, Senhor, eu aguento mais um pouco. Deus não prova você além das suas forças, meu irmão. Mas realmente você, muitas vezes, vai ter que sair da sua zona de conforto para fazer a vontade de Deus. Nem sempre aquilo que Deus chama você para fazer é aquilo que você quer. Aliás, geralmente não é. Você vai ter que fazer coisas que você não está a fim de fazer. Porque é difícil, é. Ele disse para Jeremias, eles vão lutar contra você, mas não vão te vencer, porque eu estarei contigo para te livrar. E Deus está falando para nós hoje, meus irmãos, não se preocupe, muitas pessoas podem se levantar contra você, mas eu estarei contigo para te livrar. Se Deus dá uma missão, Ele também vai te dar os meios para que você consiga realizá-la. Então, meus irmãos, a palavra que eu tenho para vocês hoje é o seguinte, não sejamos um Jonas, que teve que descer ao mais profundo, porque ele disse que desceu ao inferno, para poder se lembrar de orar a Deus. Vamos orar antes, e vamos aceitar a vontade de Deus na nossa vida, mesmo que não a entendamos a princípio, porque muitas vezes isso vai acontecer, porque o que Deus quer de nós é que sejamos servos, e Ele nos prova para isso, e você tem que mostrar a sua posição de servo. E muitas vezes isso não é fácil, meus irmãos, porque às vezes você tem que abrir mão de algo que você gosta muito para isso. Mas eu posso dizer o seguinte, vai valer a pena. Hoje nós podemos até não entender o propósito de Deus para a nossa vida. E eu sei que tem muitas pessoas passando no deserto. Só que deserto não é lugar de morada, deserto é lugar de aprendizagem. Então, não se acostume com o deserto, aprenda, passe por ele, saia do deserto mais sábio e melhor do que você entrou, porque é isso que Deus quer. Deus está pedindo para nós hoje que nós sejamos realmente seus pregadores, que nós possamos levar a sua palavra, porque a Bíblia diz que a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Eu vou até dizer para os irmãos, existem muitos ceifeiros, mas ceifeiros do jeito que Deus quer, que realmente leva a palavra dele, do jeito que ele quer, esses são poucos, porque Deus está à procura dos verdadeiros adoradores, e tem muita gente religiosa por aí, mas poucos que realmente são cristãos. Religiosidade, meus irmãos, não vai levar ninguém para o céu. O que vai levar é você ter realmente o seu coração voltado para Deus, você realmente seja convertido. Eu costumo dizer que existem muitas pessoas que não são convertidas, são convencidas, por medo, porque foram criadas assim, você tem que ir à igreja, você tem que fazer isso.
Isso não tem valor para Deus, meus irmãos, porque Deus enxerga o seu coração. Se você aceitou Jesus de todo o coração, aí sim, você vai fazer a obra e vai dar frutos. Se você fizer porque você está com medo, essa obra não vai prosperar, meu irmão. A palavra que eu tenho hoje para os irmãos é isso, é curta, simples, mas é que se Deus te chamar, não vá para Nínive. Não faça isso, meus irmãos. Faça como Jeremias. Se você tem dúvida, desça a casa do oleiro e Deus vai fazer de você um vaso novo. Porque Nínive está do outro lado do mundo, literalmente. E você não vai chegar lá, meu irmão. Porque Deus não vai permitir. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo, te agradeço, Senhor, por essa oportunidade de estar na tua casa, Senhor. Casa que é chamada casa de oração, meu Pai. Obrigado, Senhor, por essas poucas palavras, mas que eu sei que foi a tua vontade para o teu povo, Pai. Obrigado mais uma vez por o Senhor me permitir, Senhor, ser um servo teu, Pai. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, Pai. Senhor, abençoa a tua casa, Pai. Abençoa esse povo, Senhor. Povo de fé, povo que te chama pelo teu nome, Senhor. Povo que te aceitou, meu Deus. Obrigado mais uma vez. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.